intervir de outras formas. Tarinezinha, você. Sem microfone de perto, né? Então, Não precisa? Eu estava pensando um pouquinho assim, nessa linha que a Ângela estava trazendo, né? Dessa questão do conflito geracional mesmo, que é inerente, né, ao processo de desenvolvimento humano, mas o quanto, e ontem ainda escutava uma colega falando da questão da geração e do bife, né? Uma história bem de brincadeira, mas de que nós somos de uma geração que o bife grande era do pai. E hoje o bife grande é o das crianças e dos adolescentes. Né? Antes era o pai quem trabalhava, então ganhava a porção maior, e hoje os filhos que estão crescendo ganham. E a gente tem uma geração de pais que ficou espremida na geração do bife pequeno. Né? Então, esses estão muitas vezes, que eu acho que é o que a Ângela está trazendo e que me inquieta muito, num desvalor desta função parental, de que parece que ficou um pouco sem lugar, porque não se quer ser repressor como recebeu dos próprios pais, mas também não se sabe muitas vezes sustentar um limite para que o outro possa viver a sua adolescência. Então tem uma geração espremida que fica às vezes muito mais desamparada do que o adolescente, né? No lugar parental de dar essa sustentação. Então, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho mais disso, porque enquanto eu falava do grupo de adolescentes, eu fiquei pensando no paralelo de um grupo de pais, podendo falar das suas angústias de sustentar as experimentações dos seus filhos, sem invadir, sem proibir, porque a gente está vivendo relações de uma ordem muito mais complexa, né, que não é dizer sim e não simplesmente, como talvez muitos de nós tenham ouvido dos seus pais. Né? Então, eu queria que a gente pudesse discutir. Mas eu vou te sossegar. Eu vou te sossegar. Nessa tua teoria bifesca, né? Isso passa. Sei lá, o pai, não sei em que lugares ele ainda continua comendo bife maior, mas depois a gente vai repartir o bife, porque é preciso que o bife seja para eles, não é? Eles estão precisando de mais subsídios, sem que se perca outras coisas. E depois isso volta, porque eu já estou num território onde o bife, a mãe ainda não se serviu, se acalme, quer dizer, como se o bife fosse retornar para mim o bifão, não é? Isso tudo, isso passa, não é? A gente fazendo esse exercício de que existe um tempo que a gente que precisa ter o sim ou não, de uma forma democrática, mas firme, depois tu vai poder dizer, é verdade, pode voltar mais tarde, pode voltar mais cedo, se tu tá com o pai do amigo esse, isso me sossega, é o bife médio, não é? E depois tu vai retornar, não é? Àquilo que se constituiu lá no início. Eu sou muito do a priori, não é? A coisa caótica se instituiu não ali, foi bem antes, não é? Foi bem antes. E isso passa, não é? Isso passa. Eu vou falar também Então, a gente está discutindo algo do desenvolvimento saudável da adolescência, né? Eu fiquei pensando nesses fenômenos trágicos, inclusive essa semana a gente está discutindo algo aí que é os adolescentes de 13 anos que fazem aquele jogo do enforcamento, né? Choking game, né? Então, eu acho que a gente tem que a psicanálise também, a partir do momento que ela fica estudando os fenômenos, ela precisa avançar de acordo com a demanda, né? Porque a gente está num outro ritmo, não é mais a adolescência dos nossos pais, da minha adolescência. Eu nunca tinha escutado falar desses jogos que acontecem, né? E a internet acaba possibilitando isso, assim, essa comunicação muito instantânea. Foi assim um enforcamento assistido, né? Em que esses adolescentes eles se desafiam quem fica mais tempo desacordado, né? E aí nesse desacordado morre. E eu acho assim, um familiar lá identificou que depois ele foi buscar no Facebook todos os adolescentes que tinham participado, que tinham assistido à morte desse menino,
e a vida seguiu. Ele disse, não, a vida seguiu para aqueles adolescentes, eles discutiram o jogo como assim, bom, aconteceu, né? Ele desmaiou e aconteceu. Acho que isso é pertinente, assim, a gente discutir um outro lado da adolescência que é da doença, né? Que tu estava falando antes, assim, que é algo que a gente precisa entender e como é que a gente vai, de que forma, né? Porque aí passa dos limites da adolescência e dessa experiência que a Karine estava dizendo, assim, que os pais têm que acompanhar essas experiências, mas de que lado, né? Que é um choque. Assim, eu acho que é uma questão super importante, absolutamente impactante que a gente vive, né? Mas de qualquer forma, eu não sei se a palavra é otimismo, né, que a Maria estava colocando, eu também tenho uma certa posição, se ela é otimista, então eu sou um pouco mais otimista então, em relação ao desenvolvimento normal da adolescência. Eu acho mesmo que situações como essa, elas são tão específicas, são tão multifatoriais, que seria muito complicado, mesmo que se estabelecesse qualquer tipo de plano preventivo, que pudesse dar conta disso, porque de uma altíssima singularidade, ou seja, é um tipo de nicho que a gente estava falando antes, ou seja, por algum motivo, isso sempre existiu. Eu, quando era adolescente, essa brincadeira era apertar o peito. Ficava na parede, tu apertava o peito e tudo desvaiava. Isso sempre existiu. Ocorre que agora isso aparece muito mais. E tem outros elementos envolvidos nisso. Então, o cuidado, eu acho uma questão que para mim é fundamental, e, assim, que a gente seja crítico à cultura. Eu, particularmente, me incomodo muito com analistas sendo absolutamente dentro da cultura. Eu acho que a gente tem que ser crítico à cultura. A gente não pode responder tudo que a cultura nos solicita. Porque senão a gente não tem como questionar ela. No meu tempo, a gente mergulhava na piscina juvenil e quem tinha mais fôlego, a gente saía roxo. Lá de dentro é um teste de limites. Mas o que nós temos que saber, o que a gente tem, daqueles que estavam na aula comigo, não é a Karine, naquela aula que se deu lá no quinzenal, né? Que então serve para a gente ver em quantos âmbitos a gente trabalha, de manhã, no quinzenal, nos vínculos, em todas as circunstâncias, para que a gente possa entender melhor aonde é a tênue linha que abre o quarto com segurança ou que abre o quarto e vão para o espaço. Não é? Essa história de que risco o adolescente sempre buscará para testar os seus limites. Não é? Dará certo? Apenas um rápido depoimento, porque as coisas são as mesmas. O que está mudando é o substrato onde as coisas se passam. 2 anos atrás, a Ângela e eu fomos a Pompeia, na Itália. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer um colégio romano. Eu, ignorantemente, imaginava que num colégio romano se ensinava a falar, se ensinava números, matemática e tal. Você sabe o que é um colégio romano? O colégio romano era o seguinte: as crianças, desde pequena até a adolescência, elas tinham amarradas pedras nas pernas para caminharem, para ir ganharem força e ganharem capacidade de caminhar centenas de milhares de quilômetros para guerrearem e morrerem. Né? Então, os pais sabiam qual era o destino dos filhos infantes, sabia qual era o destino dos filhos adolescentes. E lá a transgressão se dava através da fuga desse tipo de destino. O adolescente que fugia, ou os pais que colaboravam com essa fuga para não terem esse destino. Então nós temos que ter uma amplitude de compreensão do mundo em toda a sua historicidade, porque essas coisas vão retornando, né? E eu acho que nós estamos numa posição extremamente abençoada em relação ao passado. Né? É isso que eu tenho. Ângela? Aproveitar que eu vejo. Mas dentro dessa questão da tecnologia, eu acho que quando terapeuta de criança e adolescente, a gente tem que também se abrir para incorporar a tecnologia e instrumentalizar ela na sessão. Porque são inúmeras as situações que se a gente abre que o computador circule ou esteja presente no consultório, eles trazem estes vídeos, não é, para a sessão como material de sessão.
tantas coisas de hipersexualização, De risco. que eles que é de risco, né? Eles trazem e mostram pra gente. E aí sim a gente pode trabalhar do ponto de vista da prevenção, enfim. Né? E para a gente também estar mais atento para conversar com eles, tem uns que. Eu deixo o iPad como um brinquedo, alguma coisa assim. Tem uns que usam, tem uns que não usam, tem uns que trazem o seu. Mas os que não trazem, que não usam, a gente está com isso em mente Que existe. para poder conversar com eles sobre isso. Todos circulam, né? Porque a gente não costuma pensar como adulto, né? É inegável, isso tem efeitos, sim, traumáticos, excessivos, né? Então, acho que desde o nosso papel de analista, a gente tem que considerar isso como um elemento que tem que fazer parte, de alguma maneira, no processo, né? Eu concordo muito contigo nesse negócio do questionamento da cultura, não é? Porque no Hair, o guri que se inseriu dentro da cultura foi para a fila de alistamento no Vietnã e morreu. Porque ele era o menino que tinha que se, estava com 18 anos, logo ele tinha que se inserir. E os outros que ficaram cantando rock e subvertendo, não morreram. E eu acho que essa subversão à cultura precisa estar, e os adolescentes estiveram em todos os momentos importantes da história da humanidade, não é? Todos. No nosso Brasil mais jovem, eles estavam na Inconfidência Mineira, eram gente de 18, 19, 21 anos, não é? Então eu acho que essa subversão, não se submeter à cultura sem questionamento, não é? Eu acho que é o submergir desta onda com alguma vida, não é? Subjetiva.